Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o princípio de funcionamento dos motores elétricos de indução trifásicos, também chamado de motores elétricos de gaiola de esquilo. Se você ouvir esses dois termos, estamos falando, da mesma coisa, né? E esse termo gaiola de esquilo vem da forma construtiva do motor elétrico que eu vou falar em outro vídeo. Antes da gente começar a falar, do tema, eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque no final eu vou revelar, um presente para você, que ficar até o fim desse vídeo aqui. Bom, voltando aqui trazendo, para a apresentação, aqui a gente tem uma animação onde está, simulando o funcionamento do motor elétrico. E o que é um motor elétrico? O motor elétrico, ele é uma máquina elétrica que transforma, barra mecânica, porque ela tem as duas coisas, é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica. E energia mecânica, nesse contexto, é o eixo girando. Então, toda vez que você tem um eixo girando, você tem energia mecânica ali. Então, isso do ponto de vista conceitual. Então, eixo girando é energia mecânica, é potência de eixo, é a parte mecânica. E o que o motor elétrico faz? Ele pega a energia elétrica e faz essa conversão. Então, o motor elétrico é só isso. Mas o que está por trás disso? Voltando aqui para a animação, o que a gente tem, o que está por trás, desse funcionamento? Bom, o princípio de funcionamento dos motores elétricos de indução é o princípio eletromagnético. O que seria isso? Toda vez que você tem uma corrente elétrica passando por um fio, há, atrelado a isso, a geração de um campo magnético. Por isso que é chamado eletromagnético, porque isso é provocado, pela corrente elétrica. Assim como, o contrário também, daí que vem, vieram as descobertas. Se você pegar um ímã e passar próximo de um fio, também gera, um campo, o campo magnético do ímã vai gerar uma corrente elétrica nesse circuito, se você tiver uma lâmpada, por exemplo, é claro que tem que ter um circuito elétrico ali para funcionar. E essa lâmpada vai funcionar. Então, quando descobriram isso, que o pessoal pensou, bom, se o campo magnético faz gerar uma corrente elétrica, então uma corrente elétrica deve também provocar um campo magnético. E aí foi tendo-se as descobertas na física relacionada ao eletromagnetismo. Então, o que o motor elétrico faz é converter, através da corrente elétrica, provocar um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar uma força resultante que vai induzir, uma força resultante no rotor e vai fazer este rotor girar. Então, no caso aqui da animação, a gente tem, os componentes principais aqui do motor elétrico que faz, a mágica acontecer. É o estator, que está com essa parte aqui meio marrom, verde, não sei que cor é essa aqui, e essa parte mais vermelhinha aqui, que seria, os fios de cobre que compõem o chamado bobinamento do motor elétrico. O que é o bobinamento? É o fio enrolado de tal maneira que forma uma bobina. Bobina é como se fosse um fio enrolado, um monte de fio enrolado assim, é chamado de bobina. E por que é feito na forma de bobina? Porque aí o campo magnético gerado vai ser mais forte e vai ter uma direção específica também. Então, no caso aqui da animação, o que a gente tem? A gente tem, no caso do motor elétrico de indução trifásico. Trifásico significa que eu tenho três fases. Então eu tenho que ter pelo menos três fios aqui, dependendo do caso. Eu também tenho o quarto fio, que é o fio neutro. E aí o que acontece, À medida que a energia elétrica vai para a corrente elétrica, vai passando aqui pelo fio, ela vai gerando um campo magnético aqui e o rotor percebe isso, e essa força vai induzir, vai empurrar, digamos assim, o rotor, que é feito, dessa forma. Por que eu tenho essa parte metálica aqui? Que isso aqui tem tanto no rotor quanto no estator, que o estator é a parte parada e o rotor é a parte girante aqui. Essa parte mais esverdeada aqui, ela é feita de um material à base de ferro
e esse material ele é ferromagnético, ou seja, quando ele sofre ação de um campo magnético, ele também se torna magnético, né? Então, isso intensifica o campo magnético aqui do motor elétrico, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né? Eu tenho aqui as bobinas, né? Então tá a representação, como é trifásico, eu tenho 3 conjuntos de bobinas nesse motor elétrico, e são dispostas, né, a 120 graus, por conta da defasagem que as 3 fases têm uma em relação à outra. Então a vermelhinha tem 120 em relação à verde, que tem 120 graus em atraso em relação a isso. O que acontece aqui, né? Se você olhar nessa animação aqui, ora a pecinha aqui, vamos dizer assim, né, a parte da bobina está rosa, ora está verde. O que significa isso, né? No eletromagnetismo, costuma-se usar muito o termo norte e sul, né? E no eletromagnetismo, quando você tem, não sei se você já brincou com ímãs, né? Se você coloca, né, esse ímã vai gerar um campo magnético, e se você colocar 2 polos iguais, por exemplo, 2 polos suls, tentar, né, empurrar um contra o outro, vai gerar uma força repulsiva. Se você colocar norte e sul, gera uma força atrativa. Então, no caso, o campo magnético que é gerado no motor elétrico, esse norte-sul que é gerado no motor elétrico é em função da direção da corrente. Como o motor elétrico de indução trifásico ele é um motor que é usado com corrente alternada, toda hora o fluxo de elétrons ele muda a todo momento. Consequentemente, é isso que a gente mostra aqui nesta animação. Ora, o polo está norte, ora o polo está sul, né? Então esses polos vão se alternando. Veja que está mudando, enquanto aqui está mudando para verde, aqui está ficando mais rosa. Aí aqui está ficando mais rosa, enquanto o outro está ficando mais verde. E assim por diante. Ou seja, esses campos magnéticos, com isso, né? Com o efeito da corrente alternada, que está sendo mostrado aqui nessas linhas vermelha, verde e azul, eu tenho ora aqui sul, ora norte, ora sul, ora norte. Isso aqui acontece de forma sincronizada, de tal maneira que gera uma força que induz, né, empurra o rotor aqui a fazer o giro, né, que o rotor seria o que está rosa e verde aqui no meio, né, e faz o rotor girar. Então, o princípio por trás, o princípio de funcionamento do motor elétrico é o eletromagnetismo, que é provocado pela corrente elétrica, que é intensificado pelo formato, né, da maneira como eu coloco esse cabo elétrico, que é na forma de bobinas, e essas bobinas, né, do motor elétrico vão gerar um campo magnético girante. E esse campo magnético girante vai estar a todo momento empurrando o rotor para fazer com que ele gire. Né? Esse é assim que o motor elétrico ele funciona. Agora, se falar como é que calcula, etc., aí você tem que estudar eletromagnetismo. É bem complexo, né? A teoria, né, do eletromagnetismo ela bem complexa, né, em termos matemáticos, mas assim, em termos de funcionamento, é isso que a gente acabou de comentar, né? Então o rotor, no caso o motor elétrico de indução trifásico ou motor de gaiola de esquilo, né? O campo magnético ele empurra o rotor. Existem motores, por exemplo, que também o rotor é bobinado, né? Esses motores já acontece o contrário, né? O campo magnético atrai esse rotor. Mas do ponto de vista de usuário, tanto faz, né? Tanto faz ser empurrar ou atrair, digamos assim, né? Ou puxar. Na prática, o motor vai girar e a gente vai usar o motor girando também, né? Então, basicamente, isso é o funcionamento do motor elétrico. E como eu falei, né, que eu tinha um presente para você, se você chegou até aqui, a gente tem um curso Motores Elétricos de Indução Trifásicos, é um curso online, né, gravado, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, e para você que está assistindo aqui, né, o vídeo até agora, você consegue com o cupom YouTube, que é o que eu coloquei aqui, né, você consegue comprar o nosso curso de motores elétricos de indução trifásico com 15% de desconto.
né? Se você quiser aprender mais sobre motores elétricos, são mais de 15 horas que a gente estuda o motor elétrico de cabo a rabo. Esse curso é para quem deseja entender sobre motores elétricos, como funciona, como que instala e uma série de outras coisas, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa, né, clicar lá, verificar, né, o curso, e se for para você, né, você consegue comprar esse curso com 15% de desconto usando o cupom YouTube, né? Se você não quiser comprar o curso, também não tem problema nenhum, né? Só ficar atento aí que a gente vai liberar outros vídeos aí relacionados ao tema motores elétricos também. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.